Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concede de estarmos nessa noite unidos e reunidos na presença de Deus, diretamente nos estúdios da Santa TV News, Santa Publicidade, ao vivo, diretamente para o Brasil e para o mundo. Sejam muito bem-vindos a todos os meus queridos irmãos, longa e perto distância, meus irmãos de outros estados, outros países. Deus abençoe meus queridos irmãos da igreja a qual eu faço parte, do Ministério Remanescente em Cristo, lá do sítio de Araguá, São Paulo, na rua Maravate, 741, presidida pelo nosso querido e amado pastor Ronério Charles e o co-pastor Valdir. Deus abençoe os obreiros, obreiras, os membros do Santo Ministério. Deus abençoe toda a família Santa Publicidade nessa noite, que sejam todos muito abençoados em Cristo Jesus. Aos meus queridos irmãos de Nações Unidas, bairros da Zona Norte, Zona Oeste, todos que estão na audiência nos prestigiando com o seu carinho. Deus abençoe a todos, que sejam todos alcançados pela bênção de Deus. Que nessa noite, meus queridos irmãos, vamos abordar um tema muito maravilhoso, tema que faz parte do nosso programa semanal, Momento Bíblico, como já de costume, um tema sempre abordado, sistemático, para que a palavra de Deus seja sempre disseminada sobre nossa vida e abençoadora como ela sempre foi sobre nossa vida. Oremos para a glória de Deus, para que o Senhor continue abençoando este projeto. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Abençoa a Santa TV News, Santa Publicidade. Abençoa os irmãos, as irmãs, a todos aqueles que estão chegando ao Pai pela primeira vez, a todos aqueles que estão conectados nesse momento por através de um aparelho de celular, de um tablet ou TV, pelo YouTube, todos aqueles que estão contemplando este programa, este projeto. Todos sejam abençoados pelo seu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente esta obra. Deus abençoe cada vez mais os projetos da Santa TV News. Deus abençoe cada vez mais nossos amados e queridos amigos programadores que têm seus trabalhos, seus projetos, divulgações através dessa TV. Irmãos queridos, abençoe também a TV News através das redes sociais, pelo Facebook, YouTube e pelo WhatsApp, a qual, se você tem interesse, se você tem o desejo de divulgar e falar do seu programa, dos trabalhos do seu ministério, dos trabalhos das suas festividades, está aqui no rodapé o contato da Santa TV News, para que você entre em contato com a produção e com certeza nosso querido e amado apóstolo Sam irá atender com todo o carinho, com toda a ética, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema de hoje é um tema muito abençoado que nós iremos tratar, sempre em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre nova, ela nunca é velha, ela sempre é nova sobre nossa vida. Há quem pensa que a palavra de Deus, ela se renova. Na minha concepção, ela não se renova. Ela sempre é nova, todo dia é nova. Sempre tem novidade para mim, para você, para a tua vida, o teu ministério e para a tua caminhada na presença do Senhor. É importante entendermos essa novidade de vida com Deus. É importante entendermos essa novidade de vida na presença do Rei da Glória. Então, através disso, nós ficamos sempre no pé da cruz, debaixo da direção de Deus, debaixo das orientações e da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos temas que nós possamos entender é o Sermão da Montanha, a qual é a base principal do Sermão da Montanha, que é Mateus no capítulo 5 e também em Lucas no capítulo 6, ele nos traz uma visão muito esclarecedora daquilo que o Senhor Jesus estava não só prestes para ensinar para aquele povo que estava ali, mas deixando um legado de ensino profundo para a igreja do Senhor nos dias atuais. Vivemos épocas difíceis e guerras espirituais. E muitas das vezes essa guerra espiritual está sendo colidida entre nós mesmos. Um conflito interno entre nós mesmos. Então é importante entendermos isso para a glória de Deus, para que nós sejamos não só vencedores, mas mais do que vencedores, mas também sejamos mais do que bem-aventurado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.
O prazer de Deus é abençoar o seu povo. O prazer de Deus é fazer com que o seu povo seja abençoado, seja cheio da alegria, da paz, da harmonia e das vitórias. Esse é o projeto e o prazer de Deus. O inimigo sabe que isso são parâmetros de Deus para conosco, projetos, atitudes, execuções de Deus para conosco, seres humanos que tentamos cada vez mais viver a sua palavra. Aí o que acontece? O inimigo sabe disso e tenta cada vez mais fazer com que nós percamos isso de Deus sobre nossa vida. Se nós perdemos a bênção de Deus, ela já foi, não existe mais retorno. Agora é outra benção. Existe uma coisa que muitos crentes andaram pregando aí tempos atrás e ensinando, que Deus pode restituir o que eu perdi. Isso não existe, sabe por quê? Porque se eu perdi, não serve mais para mim. O que eu perdi já foi, já passou. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Então eu tenho que viver a novidade de Deus sobre a minha vida. Se não serviu para mim, ou por uma situação eu perdi, Deus tem propósito e projeto para me dar algo novo para mim, novo, algo superior àquilo que eu perdi, porque se eu perdi não serve mais para mim. Então Deus tem coisas novas para nossas vidas. Eu vejo o pessoal às vezes fazendo campanha da restituição, mas restituir o quê, irmão? Se você já perdeu, já passou, talvez você desistiu, talvez não foi para você, é campanha de novidade de vida, é campanha para algo novo na presença de Deus, porque se a Bíblia é nova, se tudo se faz novo, a glória de Deus sempre em nossa vida é uma novidade de dia a dia sobre o nosso viver. Jesus falou em Mateus 6, na oração vitrine, que o Pai Nosso nos dá o seu pão, o pão de cada dia. Então o pão de cada dia é um pão novo, é algo diário, sustentado pelo Senhor, pela tua glória, pela tua graça, para a nossa vida ser melhor na presença de Deus. Observamos um versículo bíblico na palavra de Deus, Mateus no capítulo 5, versículo 3, olha aí que está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre de espírito, dentro de um contexto figurado, dentro de adjetivos, nós reconhecendo a nossa própria miséria espiritual, nós reconhecendo que somos desprovidos das virtudes de Deus pela nossa forma de agir naturalmente. E aí eu reconheço que quando eu sou desprovido da virtude de Deus, quando eu sou desprovido daquilo que se caracteriza as misérias espirituais contínuas sobre a minha vida, eu vou entendendo que eu preciso ser mudado, transformado em Cristo. Aí o versículo 5:3 que nós acabamos de ler, está escrito que os pobres de espírito, os que não só é humilde na presença de Deus, não só aqueles que por muito têm, mas dentro de si que o que prevalece ao Senhor é a presença do Espírito, é a presença da glória de Deus. Aí Jesus se caracteriza como o pobre de espírito, é aquele que tem muito ou possa conhecer bastante, mas dentro de si ainda reconhece: Senhor, eu sou desprovido das suas virtudes e eu quero mais das tuas virtudes todo dia, e abençoado pelo Senhor. Aí eu vou conquistando, caracterizando, certificando que sou filho de Deus. Você certifica que você é filho de Deus não só pelas obras, você certifica que você é filho de Deus pela aceitação do Filho e pela aceitação do Pai. Então você certifica que você é filho de Deus por deixar a palavra de Deus operar e reinar sobre você. Você certifica, a igreja certifica que ela é uma igreja de Jesus, que ela é uma igreja cristocêntrica, que ela é uma igreja que leva a palavra da verdade, que leva a palavra da salvação, a palavra que muda, que transforma, que reina, que faz com que Jesus ele é cada vez mais o número 1 de todas as coisas, a estrela da noite, a estrela do lugar, o local da adoração. O único que merece a atenção é Cristo. Se ele tem todos esses atributos,
transmitido de nós para com ele, sabe o que significa? Significa que o Senhor, além de ser glorificado, a presença do Senhor na casa, a presença do Senhor na igreja, a presença do Senhor na nossa vida, aí nós vamos certificando que ali, como família de Deus, como reino de Deus, nós somos pessoas que dizemos em alto e bom som: somos filho de Deus pela tua presença, tua glória e pela tua aceitação. Duas aceitações. Primeira aceitação, ser caracterizado como filho de Deus. Segunda aceitação, entender que Jesus me aceitou antes mesmo de eu aceitá-lo. Entender que o Pai me aceitou porque o Filho me aceitou. Olha só que coisa maravilhosa. Então, nós fazemos parte do reino do Senhor Jesus. Sim, porque nós o aceitamos o Filho e o Filho nos aceitou primeiro e continua nos aceitando. Então, todo dia, todo momento, entenda uma coisa aí, meus irmãos, o Senhor Jesus está todo dia nos aceitando. É por isso que eu disse em outros programas anteriores, que está gravado do canal do YouTube da Sun News e no meu canal, dizendo que é necessário aceitarmos Jesus todo dia. Há quem pensa que aceitar Jesus é só no momento do culto, no término de uma palavra, e levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Ali é um ato inicial simbólico para com Deus, uma aceitação de um início de uma nova vida, de um início de um apoio da igreja, de um início de uma união familiar espiritual, de um início de uma transformação e libertação. E ao decorrer de todas essas coisas, o Senhor vai nos aceitando para sermos filhos e servos e melhores na presença dEle, e a palavra de Deus vivendo em nós. O prazer de Deus, meus queridos, é a sua palavra viver em nós. O prazer de Deus é com que a palavra de Deus vivifica em nossa vida. Ou seja, é uma espécie de sincronismo de vida, de atitudes espirituais. O meu espírito humano sincronizado com o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando há um sincronismo, uma junção do Espírito Santo com o Espírito humano, aí virou uma coisa só. E quando há uma coisa só, aí você pode dizer em alto e bom som: Cristo vive em mim, eu vivo para Cristo, eu carrego as marcas da cruz, as marcas do Evangelho. Como o nosso irmão apóstolo Paulo diz que ele carregava as marcas do Evangelho, as marcas da cruz. Está pensando que carregar as marcas da cruz é uma coisa simples e fácil? Não é, não. Além de ser dolorida, carregar as marcas da cruz é o poder da aceitação. No presente século, no momento que nós estamos vivendo, aceitar o Evangelho como realmente ele é, viver o Evangelho como realmente ele é uma aceitação verdadeira e sincera, para que você entenda que as marcas da cruz virão. Quem foi que disse, aonde está escrito que servir a Jesus, andar na caminhada com o Senhor é só flores? Quem foi que falou isso? Aonde está escrito isso? Se você ouvir um ensinamento desse tipo de ensino, de forma, esse ensinamento não é de Deus, esse ensinamento não é bíblico, porque a Bíblia diz que nós seríamos entregues à morte todo dia. Romanos capítulo 8, todo dia estaríamos entregues à morte. A Bíblia diz que nós teríamos como um ato de sofrer pelo Evangelho. A Bíblia diz que estaremos entregues aos inimigos. A Bíblia diz que nós seríamos entregues aos inimigos como uma ovelha matadora. Seríamos entregues à escória, que nós somos considerados. A igreja para o mundo é considerada a escória do mundo. E por ela ser a escória, porque ela não faz parte do mundo. Me faz lembrar, meus queridos irmãos, da oração de Jesus Cristo no capítulo 17 de João, que quando ele disse que o povo dele, aqueles que estariam com ele, ele disse ao Pai: Pai, olhe para eles estão no mundo, eles andam no mundo, eles vivem nesse mundo, eles precisam de transporte, precisam de vestimenta, precisam de condições financeiras, precisam disso tudo, Pai, mas eles estão nesse mundo, mas eles não são do mundo, eles não fazem parte da filosofia mundana, não fazem parte da ideologia
teologia mundana, não fazem parte da idolatria mundana. Então Jesus orou em João 17 sobre isso. Nós somos esse povo. Se nós dizemos que somos igreja, nós somos o povo que não tem idolatria, que não tem mundanismo, que não tem parte nenhuma com o mundo e obedece a sua palavra, dá todas as nossas forças, nas nossas condições que possamos fazer para que o Senhor se agrade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos fortalecidos, é porque Deus estamos alegres. Deus está alegre. Então, se a igreja do Senhor está sendo fortalecida, você que é igreja, teu ministério está sendo fortalecido, é porque Deus está alegre com você. Deus está alegre com os irmãos. Deus está alegre com as atitudes que estão ocorrendo ali. Agora, se o ministério se arrasta, se o ministério, ele não é um ministério que ele expressa Jesus, expressa a palavra, não expressa o evangelho, a doutrina, o ensinamento, então esse evangelho, ele só está pela misericórdia. Ele só está pela misericórdia e a graça de Jesus. Mas a presença, a glória, a virtude, a revelação, o poder, a glória do Senhor, a nuvem de glória, não existe nesse lugar mais. Sabe por quê? Porque o Senhor se retirou, porque as intenções do mundo, as intenções desse povo não estão voltadas para Deus. Então por isso que Jesus 5,3 disse: bem-aventurados pobres de espírito. Crente arrogante não vai para o céu. Crente vanglorioso não vai para o céu. Crente que olha para si mesmo e acha superior a todos e a tudo, não vai para o céu. Sabe por que não vai? Porque está altivo no seu coração. Está com vanglória enraizada no seu coração. Precisa se libertar. Ah, mas isso e aquilo, eu tenho tanto tempo na presença. Irmãos, precisa se libertar. Todos nós somos entregues ao ego. Todo dia o inimigo tenta colocar coisa em nossos corações, dizendo que você é superior, dizendo que você tem isso, que você tem aquilo. Não caia nessa malha de raciocínio do adversário, mas caia na vontade do Senhor, caia na graça do Senhor, que aí o Senhor vai ordenando a bênção e te abençoando cada vez mais. A humildade é o segredo grande da vitória. A humildade é o segredo da resposta da oração. A humildade é o segredo de ter uma vida melhor com Deus. A humildade é o segredo de ser feliz na presença do Senhor. É isso que faz a diferença. Prossigamos. No Mateus, no capítulo 5, versículo 4, Jesus continua dizendo: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então, olha só que coisa maravilhosa. Chorar por quê? Chorar para quem? Chorar do quê? Então, quando Jesus ele começa a expressar isso, dizendo como é importante ter essa sensibilidade da palavra de Deus, esse encontro com a palavra de Deus, você sente isso. Pessoas pensam que quando estão na igreja e Deus começa a fazer, Deus começa a falar, algumas pessoas choram, não é verdade? Mas existe o choro da emoção e existe o choro da glória, da presença do Senhor sobre o ser humano. Então, essa sensibilidade que Jesus falou, bem-aventurado os que choram. Chorando por quê? Por dor, por estar na presença de Deus, por sofrer pelo Evangelho, chorando por alguém que muitas das vezes partiu sem a salvação, chorando de alegria por alguém que partiu com a salvação, chorando por alguém que nessa fase que nós estamos vivendo, de doença, de situações, de matanças espirituais e que está acontecendo no mundo, um contra o outro, guerra, filho contra pai, nação contra nação, sinais que Jesus já falou, já está acontecendo. Então as pessoas choram, mas se eu choro sabendo que há a resposta de Deus, que há o controle, o domínio do Senhor, Jesus falou que eu seria consolado pela sua glória. O Consolador, louvado seja o nome do Senhor, como Jesus disse em João no capítulo 14, versículo 16, que viria o Consolador para consolar o teu povo. A igreja do Senhor, irmão, todos nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo, porque viver nos dias atuais sem o ajudador Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode
pode conhecer Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, pode conhecer todos os textos, pode conhecer todas as palavras, pode decorar todas as verbetes, pode decorar todas as passagens, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai para lugar nenhum. Se não tiver o Espírito Santo para te inspirar, para te orientar, para te ajudar, te fortalecer, te revelar as coisas que Deus quer para a tua vida, não vai para lugar nenhum. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar um passo para o erro, você vai dar um passo para o engano. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e quando eu alimento isso sobre mim, eu vou tomando decisões e atitudes que, além de entristecer o Espírito Santo de Deus, eu vou entristecendo o próprio Deus. E quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de mim. Por que ele se afasta? Porque eu tomei iniciativas. Lembra que eu disse em outros programas o poder de escolha que existe nos crentes e o poder de escolha que existe de Deus. Então existe o poder de escolha dos crentes, de escolher suas próprias decisões, de escolher suas próprias atitudes, de escolher o seu andamento. E nessa forma de escolha é aonde que o Espírito Santo se afasta. Por que se afasta? Virou segundo plano. Então Jesus falou que ele seria o Consolador, ele seria o nosso instrutor, ele seria aquele orientador da palavra. Eu leio a palavra, não entendi, Espírito de Deus me ajuda a compreender. Eu leio a palavra, não estou entendendo a passagem, Espírito Santo me ajuda a entender essa passagem. Ele está sempre pronto para te dar graça. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? É porque o Espírito de Deus, ele quer caminhar essa caminhada cristã com você, junto, unido. Ele não quer se desprender de mim, de você. Ele quer estar junto com a igreja. Ele quer estar junto contigo. Ele quer te dar força, vitória. Ele quer estar intercedendo por você. Romanos capítulo 8, ele intercede diante do Pai, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito do Senhor, além de ajudador, além de orientador, além de professor, além de instrutor, além de consolador, além de aquele que nos leva ao bem-estar, da alegria espiritual, ainda tem um dos maiores e grandes papéis. Sabe qual é? Convencer o homem do pecado e do juízo. Olha as tarefas. Convencer o homem do pecado. Você acha que todo dia o Espírito Santo está nos convencendo que nós somos e precisamos tomar a providência de não pecar contra o Senhor? Todo dia está nos convencendo para nós não pecarmos. Você pode ter muito tempo na caminhada com Jesus, muito tempo ministerialmente, mas todo dia, de uma forma humana, de uma forma natural, carnal, você precisa ser administrado isso, para que o Espírito Santo ajude e fale: isso daqui não é para você, isso daqui não serve para você, não faça isso, não tome essa atitude, não compre isso, não vende isso. É orientação do Espírito Santo. Para isso eu preciso ter uma comunicação com Ele contínua, para que Ele me ajude a ter uma vida bem-aventurado na presença de Deus. Muitas pessoas estão chorando porque muitas vezes tomaram decisões impróprias diante de Deus, impróprias diante da sua palavra, mas decisões que são direcionadas pelo Senhor, elas são abençoadoras e crescentes. E isso que nós precisamos como igreja do Senhor, para que ministerialmente, para que sentimentalmente, para que da esfera familiar, o Senhor cresça e nós diminuamos. O Senhor seja o primeiro em toda a nossa vida. Aí você olha para você nessa noite, louvado seja Deus. Olha para a sua casa nesse lugar, aonde você estiver. Você olha e pensa aonde você estiver. Você está no trabalho? Então analisa e reflita. O que o Senhor pode fazer com você aí onde você está? O que o Senhor pode fazer com você? O que você está fazendo agora? O que você já tem feito para o Senhor? O que você falou com Deus hoje? O que você consegue lembrar? O que você conseguiu analisar e falar com Jesus nessa noite? Louvado seja Deus. Muitas das vezes o dia foi corrido, um dia difícil, eu não consigo lembrar, meu irmão, o que eu falei com
Deus. Eu não consigo lembrar o que eu falei de manhã, não consigo lembrar o que eu pedi, o que eu deixei de pedir. Mas quando você para um pouco e fala: Senhor, ajuda-me, Pai, a entrar no mundo espiritual, me ajuda, Senhor, a entrar na esfera da adoração, aí Ele vai revelar todas as coisas. A Bíblia diz que Ele instrui e fala todas as coisas. Esse é o ponto de partida de uma vida abençoada com Deus. Muitas pessoas pensam, irmãos, que ter uma vida abençoada com Deus é ter muito dinheiro, ou ter muitas posses, ter riquezas. Ter uma vida abençoada com Deus parte do primeiro ponto: nós, dentro de nós, como eu estou com Ele, como eu sinto o Senhor. Porque não adianta eu ter muito dinheiro no bolso e quando eu vou para a igreja não consigo nem sentir a presença do Senhor. Não adianta eu ter muito dinheiro e muitas posses e eu não conseguir consumir nada disso na minha vida e muito menos ter um tempo para ler uma palavra e meditar na palavra, na lei de Deus. Não adianta eu só pensar em colocar uma prateleira cheia de Bíblias e cheia de livros e olhar para eles não ter nem tempo de ler um versículo ou um livro. Então as aparências, elas não podem nos dominar. As aparências, ela não pode ser crescente em nós. Sabe qual é o segredo de uma boa vida com Deus? Viva aquilo que é o que te serve para você. Viva aquilo que é cabível para você. Viva aquilo que Deus te dá graça para você viver. Agradeça pelas pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que Deus faz grande. É nas simples coisas que Deus faz coisas maravilhosas. Quando nós reconhecemos isso. E Jesus, quando fala dessa forma, os felizes, além de pobres de espírito, os que choram pela sua palavra, os que têm sentimento de Deus pela sua vida. Porque o que adianta eu ir para a igreja muito bem vestido, chegando com o melhor carro do ano e ser o melhor dizimista da casa de Deus, ser o melhor ofertante da casa de Deus, mas dentro de mim eu estou seco, dentro de mim eu estou como um sepulcro caiado, que não tem mais Jesus, que não tem mais a glória, que não tem mais a virtude, não tem aquele prazer de estar vivendo e ser o templo do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Em contrapartida, muitas pessoas que não têm, talvez aquilo que você tem, muito menos, às vezes não tem aquilo que você conquistou, ou aquilo que você tem na sua vida, mas quando vão para a igreja, quando há um momento da adoração, são pessoas felizes, porque têm a glória do Espírito, a glória da virtude do Senhor. Concretiza o versículo bíblico sobre eles, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles executam na palavra, o zelo pela casa de Deus, o zelo pela obra do Senhor, a ética cristã, a ética ministerial, a ética eclesiástica, a ética familiar, a ética entre os irmãos. Aí o Senhor, Ele faz coisas maravilhosas, coisas poderosas, porque isso tem que partir dentro de nós. A mudança tem que ser interna. Eu preciso me revestir, eu preciso estar igual Efésios capítulo 11, revestida a tua armadura, do calçado do evangelho, a espada da justiça, o capacete da paz, ser revestido da glória de Deus. E isso eu vou ter condições de guerrear o evangelho, de ter forças para evangelizar e ter forças de buscar a presença e a glória do Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos um versículo que quando nós entramos por isso, nós vamos sendo mudados pelo Senhor. Como? Mateus capítulo 5, versículo 5. Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito bem, olha aí, irmão. A Bíblia diz também que não houve e nunca haverá nenhum homem mais manso do que Moisés. Mas a igreja do Senhor, ela tem o poder de não ser melhor do que Moisés. Ela tem o poder de não ser igual a Moisés. Ela tem o poder de ser pessoas mudadas, transformadas. Aquilo que você era lá atrás, o Evangelho mudou a tua vida. Jesus disse: nós fomos lavados pela sua palavra. Lavado, tirou toda aquela rapina maldita que estava nos dominando. Quebrou-se as algemas, caiu as correntes, nos libertou. O Espírito do Senhor nos convenceu do nosso pecado e do juízo.
O Espírito de Deus falando no nosso coração a necessidade de um Salvador. O Espírito Santo falando em nosso coração a necessidade do nosso nome estar escrito no livro da vida. O Espírito do Senhor falando no nosso coração que precisamos de Deus mais e mais sobre nós. Que precisamos entrar todo dia no ministério da reconciliação com Jesus, ser reconciliado, ou seja, o que eu não tinha, Jesus me trouxe para com Deus, a tua presença me colocou diante do Senhor, porque Jesus veio para salvar os doentes. Nós estávamos doentes espirituais, estávamos estranhos diante de Deus, uma nuvem negra, uma nuvem maligna estava nos dominando, fazia com que nós tomávamos atitudes e pensamentos maus, situações adversas e seguíamos o nosso próprio curso, nosso próprio rumo, e aí o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, quer fazer isso comigo e com você, nos alcançando cada vez mais, para que sejamos libertos das coisas que o mundo oferece, das coisas que o inimigo trabalha para derrubar-nos. O inimigo não quer ver eu e você firme na presença de Deus. Ele quer que eu esteja na presença de Deus me arrastando. Ele quer que eu esteja na presença de Deus fraco, anêmico, espiritual. O inimigo pouco está ligando se eu estou na igreja ou fora da igreja. Sabe o que o inimigo está ligando para nós? É se nós estamos na igreja mal, se nós estamos ruim na igreja, se nós não conseguimos adorar a Deus na perfeição, na excelência do Senhor. O inimigo se importa se nós não conseguimos engrandecer o Senhor daquilo que Ele representa e o que Ele é sobre nós. Isso é a guerra, é isso que o inimigo está se importando. Ele não quer saber se a igreja está cheia, se tem multidão. Multidão, na visão do inimigo, é a mesma coisa do que um estádio, é a mesma coisa do que uma casa de show, de espetáculo, lugares que tem multidão. Igreja pode ter multidão, mas tem que ter multidão com qualidade, tem que ter multidão com excelência, tem que ter multidão com amor, tem que ter multidão com acolhimento, com respeito e ética, comunicação. Tem que ter multidão onde o Senhor Ele reina, opera, tem liberdade do teu Santo Espírito. Tem que ter multidão onde não existe a inveja, onde não existe o rancor, onde não existe o ódio, onde não existe o disse-me-disse, porque o Senhor não faz parte desse grupo, o Senhor não faz parte desse tipo de situação na casa dele. Aonde o Senhor faz parte? O Senhor faz parte aonde expressa o seu amor e a sua glória, a sua presença. Aonde ele olha para o local chamado templo de adoração, casa de oração, e ele vê um povo lavado, remido e de boas obras. Ele vê um povo que foi não só conquistado pela sua palavra, mas ele vê um povo que realmente se entregou a sua vida a Cristo e deixou ele ser o único e o primeiro sobre todas as coisas. Ele vê um povo que está ali não para uma aparência, não para se expressar aquilo que eles querem, mas ele vê um povo que se entregou ao Senhor e fala: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim, porque a minha vida está em tuas mãos, seja segundo a tua vontade e o teu querer, porque expressa que o Senhor seja engrandecido e glorificado e que possamos cada vez mais respirar a tua obra, sentir a tua glória e a tua presença em toda a nossa maneira de viver. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É isso que faz a diferença. Quando é o comportamento da compreensão de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Seremos consolados através da compreensão de Cristo sobre a nossa vida. Existe nesse momento dois tipos de intercessão. A intercessão de Jesus e a intercessão do Espírito Santo. Você imagina o que está acontecendo agora no mundo espiritual? Enquanto nós estamos aqui, louvado seja Deus, nesse programa ao vivo, diante desse estúdio, você nos contemplando com o teu carinho, com a tua audiência, glórias a Deus por isso, meus irmãos que estão no YouTube, os irmãos que estão em longa distância, interagindo aqui no chat do YouTube, Deus abençoe cada um, louvado seja o nome de Jesus. Então imagine o que Jesus está fazendo por você nessa hora, imagine o que Jesus está realizando ao teu favor.
favor. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. Imagina, meus irmãos, imagine você que você está aí no teu trabalho, na tua casa, aonde você está agora. E quando você está, de repente, numa tarefa dentro do seu lar, ou então no trânsito, ou então aí no conforto da tua sala, louvado seja Deus que tem isso sobre você. E aí você está aqui nos presenciando, me presenciando com a tua audiência. Jesus está olhando para você e te dando vitória. Jesus está olhando para você e intercedendo ao Pai, falando: Pai, olha para o meu irmão, olha para o teu servo, olha pela tua igreja, olha para o teu povo, dizendo: Pai, olha para eles, contempla eles o que eles estão fazendo agora, olha como eles são um povo, Pai, cheio de limitações, cheio de fraquezas, mas é um povo que te ama. Oh, glória! É um povo que está na tua presença, é um povo que não desistiu do teu nome e não desistiu da tua palavra. Aí vem o Espírito Santo, oh, glória a Deus! Aí o Espírito Santo vem diante do próprio Deus e com gemidos inexprimíveis, chorando pelo teu favor, chorando por você. E muitas das vezes você olha para um lado, olha para o outro. Quantos crentes nessa hora, irmãos, olha para um lado e olha para o outro, fica entristecido pelas situações que estão passando, pela situação que está ocorrendo, muitas pessoas desanimadas, fraquezas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse aos Coríntios, do capítulo 11, do 23 em diante, a palavra que todo mundo, a maioria lê no ato da Santa Ceia do Senhor, alertando o seu povo: há entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então ele alerta o seu povo para o fortalecimento espiritual. Olha só o que já estava acontecendo naquela época, que se vivenciou até os dias de hoje, alertando o seu povo para um fortalecimento espiritual, para que o Senhor seja glorificado e você seja melhor, você seja feliz. Você não olha para as situações do dia a dia e fala: passando estou por isso, mas eu sei que Deus está comigo. Passando estou por isso, mas eu sei que Jesus é a minha força. Que nessa guerra o Senhor é a minha bandeira, que nessa guerra o Senhor é o meu escudo, que nessa guerra dos vendavais que quer me derrubar, mas o Senhor é a minha proteção, que nessa guerra as ondas fortes do alto mar que quer me fazer eu afundar na presença do Senhor e perder o rumo de todas as coisas, mas o Senhor é aquele que tem o domínio e a voz, que tem o controle de todos os ventos e mares. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus quer mostrar isso para o seu povo sempre, e o povo está perdendo, irmãos, essa essência, está perdendo esse adereço diante do Senhor, de entender que por mais que aconteçam situações, o Senhor está na frente de todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo. E muitas das vezes entendemos que Deus não está, fazendo, mas aí Jesus, ele fala em Mateus no capítulo 5, versículo 6, louvado seja o nome do Senhor: bem-aventurado, felizes são todo aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha aí, primeiro ponto que eu preciso entender: feliz na presença do Senhor porque eu tenho fome, feliz na presença do Senhor porque eu tenho sede, feliz na presença do Senhor porque eu quero a justiça. 3 pontos essenciais para que, quando eu entendo esses 3 pontos essenciais, executo isso sobre a minha vida, aí vem o resultado. Primeiro ponto: fome. Preciso ter fome de Deus, preciso ter fome da sua palavra, preciso ter fome dos ensinamentos, preciso ter fome da doutrina do Senhor, preciso ter fome da lei de Deus, preciso ter fome dos mandamentos de Jesus, preciso ter fome em executar aquilo que Jesus me ensinou, ensinou para a igreja dele. Preciso me alimentar da sua palavra, preciso ter fome do Espírito sobre a minha vida, fome de Deus para o alimento do Senhor. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Preciso ter fome de pão do céu, pão que desceu para me dar forças espirituais. Sede, a água da vida. E Jesus disse que Ele é a água da vida. Jesus disse que Ele é aquele que mata a sede de justiça, a sede espiritual, a sede daquilo que nós precisamos
receber dele. Então ele é aquele que mata a fome, então é aquele que mata a sede. E através de matar a fome e de matar a sede, aí eu entro na justiça de Deus. Por que eu entro na justiça de Deus? Porque a palavra de Deus é sincera, verdadeira, eficaz. Ela penetra e ela executa e ela forma a sua marca. Então a palavra de Deus é a justiça de Deus. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo, como diz João 1, é o verbo vivo de Deus. E se ele é o verbo vivo de Deus, ele é a justiça. E ele, sendo a justiça de Deus, é aquele que está na igreja do Senhor. O Senhor é a tua justiça, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a justiça do seu povo, porque se eu tenho fome e se eu tenho sede, eu recebo a justiça de Deus, aí eu serei saciado, eu terei fartura de Deus. Muitas das vezes eu não consigo enxergar a fartura de Deus, porque eu não estou tendo fome da sua palavra, não estou tendo fome da sua justiça, dos seus ensinamentos, e se eu não tenho fome dos seus ensinamentos, o que vai acontecer? Eu vou ter um corpo espiritual raquítico, doente. Por isso que Paulo falou, há muitos fracos e doentes, muitos que dormindo na presença de Deus, dormindo na execução da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia fala em Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vai nascendo sobre você a glória de Deus. Então eu preciso me levantar, eu preciso me lançar, eu preciso fazer com que Ele me veja, eu me lançando na presença dEle, e eu execute a sua fome. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão no vício do alcoolismo, no vício do tabagismo, no vício das drogas, porque perdeu a fome, perdeu a continuidade de alimentar a fome, perdeu a continuidade de alimentar a sua sede, e desistiram do Evangelho, achando que aquilo era a solução para os seus males, e muitas vezes esqueceram que Deus está à frente de todas as coisas. Muitas pessoas procuram Deus por aquilo que querem, por aquilo que desejam, e não por aquilo que possa Deus fazer, e não por aquilo que Deus possa conceder. E muitas vezes as pessoas querem o já de Deus, só que o já de Deus é no tempo de Deus. Ele conhece o meu daqui a pouco e o meu amanhã, mas nós queremos pressionar a situação com Deus, achando que Deus ele é obrigado a me abençoar, obrigado a me dar aquilo que eu quero, que eu preciso. Só que muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer para mim. Muitas vezes o que eu preciso não é aquilo que Deus vê que é realmente o que eu preciso. Então eu preciso entrar dentro dessa atmosfera com o Espírito Santo para ter uma vida melhor com o Senhor. Não estou falando que Deus faz dissensões entre ricos e pobres, para Ele é um povo só. Muitas das vezes as pessoas conquistam aquilo na vida porque trabalhou, batalhou e estudou. É importante não ficar só Deus me dá e a pessoa não se lança, a pessoa não se evolui, a pessoa não cresce. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus falou, crescei na graça e no conhecimento. Graça que é a presença do Senhor, a pessoa bendita de Jesus, a pessoa bendita do favor imerecido que foi dado em nós. Aí vem o conhecimento. Uns pensam que é só conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra, conhecimento de tudo que possa ser alcançado diante das tuas mãos. Conhecimento natural, conhecimento profissional, conhecimento acadêmico, tudo sobre você, conhecimento bíblico, para que você seja uma pessoa que cresceu no conhecimento e na graça do Senhor. Aí vem o resultado, que é a justiça de Deus sobre a tua vida. E quando isso vai acontecendo em nós, aí vem outro estado de mudança sobre mim e sobre você. Mateus no capítulo 5, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vem agora a parte de Deus e a minha parte, um para com o outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha aí, irmão. Que coisa maravilhosa. Feliz é o homem e a mulher que, mesmo tendo tudo, ele reconhece as suas misérias. Quando falamos de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. É o sentimento interno, Senhor, eu preciso do teu perdão e eu preciso também dar perdão. Eu preciso receber perdão e preciso transmitir perdão. Então, a misericórdia, ela envolve duas palavras. A miseris e o cordis, que vem do latim. Então, significa miséria, miseris,
e o cordes, que é o coração. Então é miséria do coração, ou em outros significativos é coração de miséria. E quando falamos de coração de miséria, entra a palavra misericórdia. Então, quando nós vamos para a igreja de Deus, um para com o outro, misericórdia, um para com o outro, aquele sentimento de perdoar, de ajudar, de fazer e acontecer. Aí o que vai acontecer? A misericórdia de Deus acontece sobre a igreja, acontece sobre o seu povo. Só assim para entender o que Jesus tem para fazer para com o templo, a igreja do Senhor. Misericórdia é um coração que entenda suas próprias misérias e através do perdão de Deus, da graça de Deus, ele evolui. Ou seja, nós tínhamos um coração, talvez para algumas pessoas, um coração de pedra, né? Um coração duro, um coração que era um bloco de tijolo, né? Difícil. E aí veio a misericórdia de Deus. Aí veio o coração sendo transformado pelo perdão de Deus. Aí vem também aquilo que Jesus falou lá atrás: os que choram serão consolados. Quando acontece uma solicitação do Espírito Santo para que o ser humano, aí a pessoa, ao término de uma reunião, ao término de uma campanha, de um trabalho, não sei, as pessoas muitos levantam as tuas mãos e eu quero Jesus como meu Salvador. O que aconteceu aí? Muitos pensam: nossa, foi a palavra que tocou. Nossa, que pregação poderosa, que pregação maravilhosa. Olha como fez tantas pessoas serem tocadas. A palavra foi um instrumento da inicialização. A palavra foi a introdução. O que aconteceu aí? Do momento que a palavra entrou e penetrou sobre a vida, houve o sentimento humano para com Deus. Aí houve o que? O entendimento do perdão de Deus, a misericórdia do Senhor para com essa pessoa. Aí a pessoa começa a chorar porque o sentimento de reconhecimento começa a acontecer. Aí o Senhor é engrandecido dentro desse espírito humano e através desse espírito humano concilia, sincroniza com o Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa se levanta e chora e vai até o altar dizer que quer Jesus, que quer o Salvador. Aconteceu tudo isso em um tempo de frações de segundo, mas é porque Deus opera poderosamente fora, muitas das vezes, do nosso entendimento, da nossa razão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando acontece essa misericórdia de Deus, essa mudança vai acontecer em Mateus no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha aí, limpeza espiritual, porque aí verão a Deus. Eu limpo espiritualmente, eu limpo na presença de Deus, eu estou conquistando o céu. O céu é tomada à força. Quem disse que é dado assim só porque eu aceitei Jesus? Tem que ter uma trajetória, tem que ter uma evolução, tem que ter algo com Deus. Guarda o contato com Deus. E aí vai acontecendo. Cristo esclarecendo e vai acontecendo. Sem mim nada podeis fazer e vai acontecendo. Então Jesus, ele quer que a sua igreja, o seu povo seja limpo de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus no capítulo 5, versículo 9, glórias ao nome de Jesus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Pacificadores, aqueles que têm o prazer, aquele que ama a paz. Ama a paz dentro da igreja. São aqueles que não ficam incentivando o ódio dentro da igreja. São aqueles que não ficam fermentando dentro da igreja. São aqueles que não participam de facção dentro da casa de Deus, não participam de grupinho dentro da casa de Deus. Esses não são os pacificadores. Os pacificadores, como Jesus fala aqui, são aqueles que promovem a paz, evitam o conflito na casa do Senhor, com sabedoria, na orientação da palavra, com graça da virtude do Senhor. Aí o que vai acontecendo? Vai restabelecendo a paz. E, irmãos amados e queridos, bem-aventurado a pessoa dentro da família, na casa de Deus, ser uma pessoa pacificador. A paz reina em casa, a paz reina no trabalho. Não adianta eu ir para a igreja, dizer glória a Deus e aleluia, mas não é uma pessoa pacificador. Não adianta eu ir para a igreja, mas não é pacificador em casa, não é pacificador no trabalho. É uma pessoa que só quer brigar, só quer promover discussão, só quer promover questionamentos e muitas das vezes sai da verdade de Deus e não entende o que Jesus fala, o que é ser uma pessoa pacífica na presença do Senhor. E para a gente aí, fechando, Mateus no capítulo 5,
versículo 10, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Primeiro ponto, perseguição. Você é perseguido, irmão? Aonde que você é perseguido? Onde você está se sentindo perseguido? Ah, irmão, eu sou perseguido no meu trabalho. Ah, eu sou perseguido em casa. Sou perseguido na igreja. Sou perseguido em tudo. Você tem uma vida de perseguição, é isso? Você não sabe o que é perseguição. Você não entende, não aprendeu ainda na Bíblia o que é perseguição? Se você entender o que realmente é perseguição, você e eu já estaremos mortos. O que é perseguição dentro do nosso país? Esse país que, por mais que seja estabelecido pelos governantes como um país laico, mas ele é um país que promove a liberdade religiosa. Olha isso que está acontecendo. Se nós olharmos para outros países que não podemos nem carregar uma Bíblia debaixo do braço, não podemos nem pregar numa praça, não podemos nem pregar num transporte, não podemos nem abrir, como muitas igrejas se abriram ultimamente, e falar de Jesus. Em contrapartida, outras fecharam em 2020, mas muitas estão se abrindo, nem que seja pequena, mas estão voltando. Então, aonde está a perseguição? Ah, mas é o governo. Que perseguição é essa que você está passando? Entenda isso. Então coloque na balança o nível dessa perseguição. Será que você está tendo uma perseguição espiritual ou uma perseguição natural? Para que você vença essa perseguição natural, envolve-se no mundo espiritual de Deus e deixa o Espírito Santo trabalhar por você, deixa Deus trabalhar para você, faça a sua parte na presença de Deus e Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos e amados, vou ficando por aqui nessa noite. Quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Quero louvar a Deus por você estar conosco até a presente hora, até este momento. Sexta-feira agora e sábado, estará conosco aqui, esta festividade abençoada dos jovens. Grupo Iavé. 1 ano de vitória, 1 ano de graça. Começa 5 e 6 agora, na nossa igreja, lá na Rua Maravate, 741, no Ministério Remanescente em Cristo. Irmãos, eu convido a todos a estar nessa festividade imperdível. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Marca aí na tua agenda, estaremos lá. Quero agradecer a Santa TV Nilson Publicidade por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos semanalmente e falando do nome do Senhor. Irmãos queridos e amados, aqui no rodapé da tela tem os contatos da Santa TV. Se os irmãos que têm vossas igrejas, vossos eventos e querem entrar em contato com a Santa TV, está aqui o nosso querido Apóstolo Sam para receber os queridos irmãos com toda a ética, com todo o carinho, e está aqui o contato aqui do rodapé para que os irmãos se sintam à vontade em abençoar a obra do Senhor e, de repente, fazer um projeto junto com a TV ou rádio. Deus abençoe a todos os queridos que têm esse propósito de crescimento, de evangelização virtual. Irmãos queridos, querem abençoar a obra de Deus? Aqui em cima também no rodapé tem o Pix da Vitória. Aqui, o Pix da Vitória. Aqui. O Pix da Vitória está nesse rodapé aqui, Isso, aqui, Anote esse Pix, abençoa, faça uma ofertinha de amor, abençoa essa obra, meus queridos. A Bíblia diz, em oculto eu abençoo e oculto sou abençoado. Então, se você tem um propósito e um projeto de abençoar a obra de Deus, contribui com amor e carinho, irmãos, porque aqui nós não estamos falando de ninguém, não estamos promovendo coisas do mundo, não estamos promovendo coisas que não dá crescimento e nenhuma evolução espiritual. Estamos falando daquele que está acima de todas as coisas. Estamos falando de uma palavra que é infalível. Estamos falando daquele que não tem nenhuma infabilidade. Estamos falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quarta-feira que vem, assim Deus permitir, estaremos aqui novamente no nosso programa com mais um tema diferente para a glória de Deus e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.